Olá pessoal, tratando então de um novo tópico agora, a gente vai tratar sobre estruturas, e essas estruturas aqui elas vão funcionar como um agrupamento de dados de tipos diferentes. Então a gente está acostumado a trabalhar com variáveis, que é uma área que a gente reserva na memória, e a gente acessa essa variável através do identificador dela. E o que a gente quer fazer agora? A gente quer criar uma estrutura aí parecida aí com uma ficha de cadastro, aonde a gente pode realizar um agrupamento. Então a gente tem aí os diferentes tipos de variáveis aí, float, char, int, double, e a gente declara essa variável e a gente vai acessar essa variável, que é uma área que a gente vai reservar na memória, através do seu identificador. Também a gente viu aí variáveis compostas aí, que elas são homogêneas, que no caso aí são vetores e matrizes, onde todas as posições que a gente tem, todos os valores que a gente está armazenando num vetor da matriz, são todos do mesmo tipo. E agora o que a gente quer fazer? A gente quer criar uma estrutura aqui que ela seja capaz de agrupar dados de tipos diferentes, que são os nossos structs e também as nossas classes. Então structs e classes aqui, elas são coleções de dados heterogêneos, agrupados numa mesma estrutura de dados. Então, por exemplo, aqui eu posso criar uma estrutura de exemplo ou uma classe, só vai mudar a palavra reservada aqui de struct para classe, e aonde a gente pode ter dentro dessa struct, dentro dessa estrutura aqui, ou a nossa classe, um ID, uma letra, um nome, ou seja, um conjunto diferente aí de tipos. E aí, quando a gente declarar uma variável que é do tipo dessa estrutura que a gente está criando aqui, eu vou conseguir acessar o quê? Essa estrutura .id, .letra, .nome. Então, eu consigo criar um tipo de dado diferenciado ali, aonde quando a gente vai acessar ele, a gente vai acessar através da identificação desse determinado atributo que vai fazer parte dessa estrutura que a gente vai trabalhar. O que a gente pode fazer uma analogia aí é com aquelas fichas de cadastro que a gente faz quando a gente vai chegar, por exemplo, num hotel ou vai chegar num determinado local para poder realizar um cadastro. Pegando de exemplo aqui uma ficha de cadastro de clientes. Então, essa ficha de cadastro de clientes nada mais é do que uma estrutura. Então, a gente poderia criar um struct ou uma classe, como a gente vai fazer lá, chamado cliente ou tipo cliente, aonde dentro dessa classe nossa, dessa estrutura, vai ter o quê? Vai ter nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço, idade, estado, telefone, celular, e-mail, etc. Eu posso colocar quantos atributos eu precisar ali dentro. E aí, toda vez que eu criar uma variável que é do tipo cliente, por exemplo, eu vou ter o quê? Cliente.nome, cliente.cpf, cliente.rg. Então, na hora que eu criar uma variável, por exemplo, cliente1, que é do tipo cliente, o que eu tenho dentro de cliente 1? Eu tenho nome, tenho CPF, tenho RG, tenho todo esse conjunto de atributos diferentes dentro dessa variável que é do tipo dessa estrutura que a gente vai criar. Então, um exemplo aqui, a gente criando aqui uma estrutura aqui, que tanto em C, C Sharp e outras linguagens permite a gente criar esse agrupamento de dados. C e C Sharp a gente consegue criar esse tipo struct aqui, que eles ficam numa área diferente da memória, ele é um pouco mais leve. Agora Java só permite criar uma estrutura do tipo classe, que é o que a gente já conhece também, e a gente vai acabar trabalhando com classe mesmo, que acaba sendo mais utilizado. Mas quando a gente vai criar uma estrutura, por exemplo, do tipo aluno, eu posso falar que aluno tem código, tem nome, tem sexo, tem média, e aí na hora que eu criar uma variável que é do tipo aluno aqui, eu vou criar aluno 1, é do tipo aluno. Então, aluno vai ter todo esse conjunto de atributos que a gente está visualizando aqui. Então, quando eu crio um struct de cadastro, que eu tenho um conjunto de atributos, eu consigo acessar cadastro.nome, cadastro.idade, .rua, .número aqui. Então, e a gente pode ter aqui uma estrutura dentro da outra também. Então, por exemplo, eu posso ter uma estrutura data de nascimento que tem dia, mês e ano. E aí eu vou criar uma estrutura aluno, onde tem código, nome, sexo e média. E dentro dessa estrutura aluno eu tenho o quê? Eu tenho aqui a data de nascimento, que é do tipo struct data de nascimento. Então, o meu DN, que é o nome da minha variável, ele é do tipo struct data de nascimento. Então, quer dizer que eu vou ter o que dentro de aluno? Aluno.código, .nome, .sexo, .média, e vou ter aluno.dn, .dia, .mês e .ano. Então, a gente pode ter uma estrutura dentro da outra, ou seja, eu tenho uma estrutura alinhada, como a gente está visualizando aqui. A mesma coisa a gente pode fazer ali dentro da classe. Só muda um pouquinho que eu não coloco uma struct dentro da outra, né? Então fica separado. Eu crio uma classe aqui, tipo data, e uma classe aqui, por exemplo, a gente vai criar um sistema de cadastro de bandas, tipo banda. Então aqui a gente vai criar uma classe tipo data, onde eu tenho dia, mês e ano. Criar uma classe tipo banda aqui,
que vai ter nome, gênero, integrantes, ranking, e vai ter aqui data de cadastro, que ela é do quê? É do tipo data. Então, quando eu falo que é do tipo data, essa variável data de cadastro tem o quê? Dia, mês e ano. A única diferença, como a gente está trabalhando com classe aqui, a gente tem que colocar aqui esse método, essa função aqui dentro da nossa classe aqui, que é do mesmo nome, que a gente chama de construtor ou inicializador aqui, que toda vez que eu criar uma variável do tipo banda, eu tenho que inicializar aqui a minha variável data de cadastro como tipo data. Só isso. Então, toda vez que eu for criar lá, por exemplo, banda 1, que é do tipo banda, né? Então, tipo banda 1 é igual a new tipo banda. Estou criando uma nova banda, reservando uma nova área de memória aqui. Então, quando a gente vai realizar esse tipo de procedimento aqui, o que a gente vai fazer? Automaticamente aqui dentro da minha classe tipo banda, que é esse agrupamento nosso aqui, ele vai pegar e já vai inicializar a nossa data de cadastro aqui com o tipo data, para que a gente consiga acessar dentro aqui da data de cadastro, ponto dia, ponto mês e ponto ano. Então, quando a gente precisa criar um tipo de dado personalizado, aonde dentro desse tipo de dado eu tenho tipos de dados diferentes, como a gente está falando aqui nessas estruturas de cadastro que a gente vai trabalhar, a gente tem structs e class. Então, falando especificamente em C#, a gente consegue ter os dois. Então, em C#, tanto struct quanto class, elas são usadas para a gente poder definir tipos personalizados de dados, que é um agrupamento de dados. Então, voltando lá, aquele exemplo da fichinha de cadastro é o mais fácil da gente entender. Os structs aqui, comparado com as classes, eles são mais leves e mais simples para a gente poder trabalhar por causa da área de memória que ele atua ali. Em C# a gente consegue trabalhar tanto com structs quanto com classe. Só que em Java não existe struct. Porque struct a gente pode pensar, ele foi criado anteriormente em linguagens estruturadas, como C, por exemplo, que não é orientado a objeto, ou agrupamentos também, lá em outras linguagens como Pascal. Depois, linguagens mais recentes, C# manteve, mas Java já não tem esse tipo struct. Ele só tem um tipo classe, que permite a gente criar ali uma variável, um objeto, que ele tem um conjunto de atributos, que funciona como esse agrupamento de dados de tipos diferentes. As classes elas são mais flexíveis e mais robustas, ela permite aí a gente trabalhar com conceitos aí de orientação a objeto, que a gente vai ver mais adiante, como herança e polimorfismo, e fazer um tipo de gerenciamento de acesso um pouco mais complexo aí. A gente vai trabalhar com classe porque a gente vai ver a parte mais simples ali. Só para a gente poder estruturar como uma classe, a gente pegar e definir ali dentro da nossa classe quais são os atributos, e a única coisa que a gente vai ter aqui dentro da nossa classe é só esse método, essa função que tem o mesmo nome da classe, que a gente chama de construtor ou inicializador, que está falando o que ele vai fazer quando a gente criar uma variável desse tipo aqui, que no caso é só para poder inicializar uma outra classe que tem dentro dela aqui, caso exista, né? Caso seja a representação que a gente vai trabalhar. Então, qual que é a diferença que na hora de a gente criar esse C#? Exatamente o mesmo, só muda. Ao invés de eu criar struct, eu vou criar uma classe. Então, criar struct ou criar classe aqui dá exatamente na mesma. Só quando a gente vai criar e colocar uma struct dentro da outra que a gente pega e tem que criar separado aqui entre o abre e fecha a chave de cada um. Então, structs, classes e C#, eles seguem esse mesmo padrão aí de outras linguagens como C. A gente vai definir o nosso struct aqui e vai definir aqui quais atributos fazem parte dessa estrutura nossa. E como que a gente vai fazer aqui? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma variável aqui que é do tipo banda, como que a gente faz isso? Então, como que a gente vai fazer? Considerando que a gente tem aqui dentro do nosso código, né, a gente criou a nossa classe tipo banda. Então, lá no meio, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável que é desse tipo banda. Então, vou colocar aqui, ó, tipo banda, banda 1 é igual a new tipo banda. Então, quando eu criei banda 1, o que banda 1 tem? Tem nome, gênero, integrantes e ranking. E aí, se eu quiser receber um dado para isso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar e realizar a leitura. Então, eu vou colocar aqui, ó, banda 1, ponto nome. Eu posso colocar um nome aqui, ou seja, o nome da banda aqui, qualquer valor que eu queira colocar no nome da banda. Por exemplo, Metallica aqui. Então, a gente está setando o nome. Ah, e se eu quiser ler um gênero? Aqui a gente está setando o gênero, né? Então, como que a gente faz a leitura se eu quisesse ler? Então, eu vou fazer a leitura, console.readline. Então, banda 1.gênero. Então, aqui eu criei uma banda aqui. E se eu quisesse criar outra banda? Seria tipo banda, banda 2 é igual a new banda. Então, eu tenho agora o quê? Uma segunda banda. E para essa segunda banda, eu poderia dar, por exemplo, banda 2.nome, Iron Maiden.
banda 2.gênero, eu poderia ler o gênero, ou se eu não quiser ler aqui também, eu posso colocar aqui um gênero aqui direto, né? A gente pode pegar e colocar aqui, por exemplo, rock. E aí eu posso fazer a leitura. Ah, mas se eu quiser ler várias bandas, ou seja, eu vou ter que ficar criando banda 1, banda 2, banda 3, banda 4 e assim por diante? Não. Então a gente já viu o quê? Que a gente pode ter uma estrutura, que eu vou ter vários dados do mesmo tipo. Olha que legal. Agora a gente tem o quê? Uma variável que é do tipo banda. E eu posso criar aqui um vetor que em cada posição eu tenho uma banda diferente. Aí eu vou poder acessar o quê? Esse vetor de bandas. Então isso vai facilitar aí durante a nossa implementação. O que a gente vai realizar então na nossa implementação? A gente vai criar uma estrutura baseada em vetor, que é um list aqui, que ele facilita a nossa vida em C#. Poderia criar um vetor convencional sem problemas nenhum, só que o list aqui ele facilita para a gente poder inserir e remover os dados aí. Então a gente vai criar um list que entre o sinal de maior e menor, que eu vou falar que o que eu tenho em cada posição desse list, que é um vetor, é o tipo banda. E aí eu inicializo ele. Eu não preciso falar qual que é o tamanho dele aqui, ler que ele começa de 4, o tamanho desse vetor, e depois ele vai aumentando de forma automática aqui. E aqui, quando eu pegar dentro desse list, o que eu vou ter? Na posição 0 eu vou ter uma banda, na posição 1 eu vou ter outra banda, na posição 2 eu vou ter outra banda. Então, quando eu criar aqui, tipo banda, nova banda, e eu crio essa nova banda, o que eu vou poder fazer aqui? Colocar aqui nessa lista de bandas aqui, que é esse list que a gente está criando, que é esse vetor, eu adicionar essa nova banda. Então, de forma bem simples, a gente vai conseguir fazer isso. Então, como que a gente vai conseguir fazer aqui? Ó? A gente vai criar o nosso list, que é do tipo banda, e eu vou criar aqui uma lista de bandas aqui. Essa nossa lista de bandas que a gente está criando, o que vai acontecer? Em cada posição dela, eu vou poder colocar uma banda. Então, ó, lista de bandas, estou adicionando a banda 1. Dentro da minha lista de bandas, também posso adicionar a banda 2. Então, na posição 0 tem a banda 1, na posição 1 eu tenho a banda 2. Ou a gente pode fazer o quê? Entrar dentro de uma estrutura de repetição aqui, e em cada eu ficar perguntando para o usuário aqui, você quer adicionar uma nova banda? Se você quiser adicionar uma nova banda, a gente vai lá e cria uma nova banda, lê os dados e adiciona. Isso vai facilitar o nosso processo de inserção de dados. Então, só resumindo aqui, o que é uma estrutura ou um struct aqui ou uma classe? É um tipo de dado que a gente consegue definir aqui para que a gente tenha dados diferentes dentro de um mesmo agrupamento. Então, o struct, como a gente viu aqui anteriormente, ou uma classe, ela permite a gente criar algo como se fosse uma fichinha. Então, eu posso criar lá uma classe de cliente e falar quais atributos que eu tenho. Eu posso criar uma classe de aluno e falar quais atributos que eu tenho. Esse agrupamento pode ser um struct, pode ser uma classe. Como eu falei, a gente vai trabalhar com classe aqui porque é o que está sendo utilizado mais recentemente, aí, pensando em termos de implementação e o que vocês vão viver aí no dia a dia. E aí, com isso, a gente consegue colocar essas variáveis que é do tipo desse agrupamento que a gente definiu dentro de um list, que é um vetor, e a gente pode inserir quantos dados forem necessários e a gente criar uma aplicação aí que ela vai guardar, armazenar todos os dados, a gente consegue inserir, buscar, remover, e é essa implementação que a gente vai fazer dentro da nossa aula.